Olá, boa noite para todos vocês, uma alegria enorme estar aqui hoje na nossa live, na nossa jornada Gestão da Vida, uma alegria enorme. Estamos aqui resolvendo um probleminha técnico, o nosso som não estava muito bom lá no YouTube, mas já vai ficar legal. Isso, vem para cá, isso aí pessoal. Um prazer e uma alegria enorme estar com você. Vamos então nos aproximando. Olá Maria, olá Renata, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro dia da nossa jornada Gestão da Vida. Hoje nós vamos estar trabalhando com os 4 erros que você não pode cometer se você quer ser feliz e realizada. A felicidade, que sempre foi uma aspiração humana fundamental, hoje é objeto de estudo da psicologia positiva, da neurociência, da biologia, da medicina. E nós vamos estar trabalhando aqui hoje com você, deixando 4 dicas específicas, 4 erros que você não pode cometer sob pena de não construir a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua autorrealização, o seu florescimento. Vamos esperando então as pessoas chegarem. Nós estamos entrando no YouTube. Olá, Dani. Sejam bem-vindos. Obrigado, Analice. Obrigado, querida. Vamos lá, você que está chegando. Olá. Amanhã nós vamos estar falando sobre como você pode descobrir os seus padrões mentais e vencer os seus mecanismos de autossabotagem. Todos nós somos fruto das nossas interações, das nossas relações com as figuras parentais, na trama familiar com os nossos irmãos, os avós, os tios, a família nuclear e a família ampliada. Essas teias relacionais acabam, de algum modo, tecendo a nossa vida, nos construindo. E nós vamos estar falando aqui de que maneira essas relações acabam construindo padrões de pensamento, padrões mentais. E vamos falar como é que nós podemos vencer esses padrões de pensamentos recorrentes. Alguns são positivos, são bons, outros são nocivos e nos prejudicam profundamente, não nos permitindo sermos felizes no amor, não nos permitindo sermos felizes na dinâmica da família, no trabalho, altera a maneira como nós nos percebemos o outro. A terceira live nossa vai ser sobre a função do pai e o vazio que essa função do pai deixa no nosso coração. A paternidade, ela é central. Para Freud, não é possível compreender a dinâmica civilizatória, as instituições e as expressões da lei sem a figura do pai. E quando diz figura, é claro, fala do pai concreto, mas nós estamos falando de, para além desta figura do pai, nós estamos falando também de uma função do pai. E nós vamos estar falando, então, como é que nós podemos elaborar este vazio, este buraco deixado pela ausência paterna? No 4º dia, nós vamos estar falando sobre a possibilidade de pormos em ordem a nossa vida amorosa e a nossa vida familiar. Nós vamos estar falando sobre o que eu preciso entender para arrumar a casa. O que eu preciso entender para pôr em ordem a minha vida amorosa, fazer escolhas melhores, ter uma dinâmica familiar mais leve, mais conectada, mais fluida. Então, fica aí o convite. A 5ª live vai ser sobre a ciência da felicidade. O que a ciência hoje, a psicologia, a neurociência nos ensina a respeito sobre a felicidade, como nós podemos construir a felicidade para sermos mais realizados em qualquer área da nossa vida. E vamos estar falando no 6º dia como eu posso aumentar a minha autoestima, a minha autoconfiança, porque a autoestima é um capital psicológico fundamental. Tudo que você faz é afetado pela sua autoestima.
A autoestima cria um conjunto de expectativa, de aspirações, o que você merece, o que é possível para você, o que você pode atingir, alcançar, portanto é fundamental. E terça-feira que vem, nós vamos ter aí 7 dias de imersão, de jornada, de crescimento. Nós vamos estar falando sobre como alcançar a autorrealização e transformar os nossos sonhos em realidade. Como é que a gente alcança, constrói a autorrealização e como nós podemos transformar os nossos sonhos em realidade. Bem, queridos, estamos apenas vendo se a gente consegue colocar aqui, conectar de novo, porque tem muita gente lá no YouTube, muita gente, que está no YouTube, e a gente está esperando um pouquinho, e hoje nós vamos estar falando 4 erros que você não pode cometer, Vamos começar a pensar sobre isso, e a gente vai estar já. Vamos ver o que você espera dessa live. Me diz aqui, o que você espera dessa live de hoje? Quais são esses 4 erros que, na minha percepção, são fundamentais? É claro que nós poderíamos estar falando sobre muitos erros que eu e você temos que ter cuidado para não cometer, mas eu escolhi apenas 4. E se você estiver atenta a essa realidade, eu tenho absoluta certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, anote tudo que você puder. Embora a gente já vá já para o YouTube, mas você pode aí convidar alguém, tá? Convide alguém, tá? Convide alguém, ok? Convide alguém, porque já nós vamos estar entrando no YouTube também. Quero saber quem é que está aqui. Você pode imaginar quais são 4 desses erros que eu selecionei, Quais são esses erros que eu separei aqui para dividir com você, para que você não incorra nesses erros, para que você trabalhe com essas questões. 4 coisas fundamentais. Se eu tivesse que deixar para os meus filhos 4 ensinos básicos, esses seriam seriam basicamente os 4 princípios que eu deixaria para os meus filhos. Por isso que eu quero dividir esses 4 erros que você não pode cometer. Tá bom? Olá, vamos ver quem está aqui. Isso. Vamos lá. Opa, legal. Deixa eu assinar aqui para você. Vamos convidar aqui os nossos amigos. Você pode convidar alguém. Vamos lá? Convida aí, vai lá no seu Insta, no aviãozinho. Convida alguém para participar dessa live de hoje. Essa live não vai ficar no Instagram, A live não vai ficar no Instagram. O pessoal está chegando. O que nós vamos fazer é o seguinte: não tem nenhum problema. Nós estamos avisando o pessoal que está lá no YouTube para vir para o Insta. Isso. Pronto. Queridos, então vamos pensar sobre esse tema fantástico. Vamos pensar sobre como nós podemos construir então a felicidade e quais são esses erros que nós não podemos cometer. Vamos então pensar juntos aqui. Pronto. Vamos convidar aí as pessoas para participarem. Convida aí seu amigo, tá? Pronto, só vamos dar um tempinho aqui rapidamente, 1 minutinho, 2, tá? Para as pessoas que estão lá no YouTube irem lá e virem para o Instagram. O Instagram tem essa facilidade, A gente tem essa mobilidade.
Então, vamos por aqui mesmo. Queridos, a felicidade, que sempre foi tema da filosofia, da própria religião, foi tema, né, da poesia, da antropologia. Hoje, a felicidade é um objeto de estudo da psicologia, da neurociência. Só para que você tenha uma ideia, a psicologia nos últimos anos, mais precisamente na última década, foi uma das ciências mais estudadas nos grandes centros de estudos do mundo. A felicidade é tema de universidades como Harvard, Stanford, MIT, né, Pensilvânia, Chicago e outras. E é muito importante que a gente entenda como ponto de partida que, entre muitas dimensões humanas, a felicidade é uma dimensão fundamental. Assim como a autorrealização, o amor, as emoções positivas, o prazer de estar vivo, a alegria, o desejo de dar um sentido à vida. Portanto, como aspiração fundamental, ela faz parte da nossa condição humana. Recusamos-nos viver uma vida destituída de sentido. Portanto, nós precisamos, como seres portadores de desejo, nós precisamos dar sentido à vida. Precisamos dar alegria e prazer de estarmos vivos. A felicidade, querido, é aquilo que nós, como seres humanos, almejamos. Queremos ser felizes no amor, queremos ser felizes com os nossos filhos, queremos ser felizes, né, com os nossos pais, queremos ser felizes com os nossos amigos. No entanto, nem sempre a felicidade pode ser alcançada. Nem sempre a felicidade pode ser atingida. E quando nós falamos de felicidade e realização, nós estamos falando de dois conceitos fundamentais da psicologia. A felicidade tem sido estudada por grandes nomes hoje, como Ben-Shahar, Seligman e tantos outros. A autorrealização, a realização, que também é tema fundamental daquilo que nós vamos estar trazendo aqui hoje, é algo estudado fundamentalmente por dois psicólogos humanistas, de um lado Maslow e de outro lado Carl Rogers. Agora, o que seria de fato a felicidade? Ben-Shahar, um grande professor da Universidade de Harvard, definiu a felicidade como uma busca e uma sensação de prazer e sentido. Portanto, para ele, felicidade é viver uma vida de prazer, que não se confunde com luxúria, que não tem necessariamente alguma coisa a ver com a sexualidade do ponto de vista genital, do sexo, mas prazer é experienciar alegria, é experienciar entusiasmo, é experienciar a possibilidade de você apreciar o cotidiano da vida. Isso é prazer. Prazer, então, seria desfrutar de emoções positivas. E sentido é estar comprometido com alguma coisa que seja maior do que você mesmo. Portanto, quando nós falamos de felicidade, nós estamos falando, de algum modo, também de realização. E mais ainda, de autorrealização. E o que seria autorrealização? Autorrealização seria utilizar os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos de uma maneira intensa, de uma maneira criativa. E para que a gente seja autorrealizado, nós precisamos entender que existe uma hierarquia de necessidades que precisam ser preenchidas. E que necessidades são essas? Muito rapidamente eu vou estar falando aqui, porque eu não seria justo com você se eu não atravessasse essas necessidades. No Gestão da Vida, na nossa jornada, nós estamos preocupados e queremos ajudar você a atingir níveis de satisfação, não apenas na vida amorosa, não apenas na sua família, mas em outras áreas da sua vida. Por isso, quando nós estamos falando de felicidade, nós estamos falando de necessidades básicas também na nossa vida. Por exemplo, a necessidade de autorrealização
A autorrealização inclui as necessidades básicas, como comida, água, ar, é aquilo que é fisiológico. A segunda necessidade seria segurança, sentir-se seguro, né? Emprego, moradia. Uma terceira necessidade seria a necessidade de pertencimento, de amor, de amizade, família, intimidade. A sexualidade está aqui, e a sexualidade é uma necessidade fisiológica, a primeira necessidade, mas é também uma necessidade de pertencimento, de amor. A necessidade de estima, de ser amado, de ser reconhecido, respeitado. E a última necessidade que eu e você possuímos é a necessidade de autorrealização. Portanto, o tema de hoje está ligado à autorrealização, né? Ou seja, a esta possibilidade de nos autorrealizarmos. E o que seria mais a autorrealização? A autorrealização é estar vivendo diante do fluxo da vida. É isso mesmo. É viver diante da vida com coragem. Por isso o Carl Rogers vai dizer o seguinte, que felicidade, vida plena, realização é, em outras palavras, ter coragem de ser. Então vamos dizer isso junto? Autorrealização é ter coragem de ser. Tendo posto isso, se você quer de fato atingir níveis mais elevados de felicidade e de autorrealização, que inclui a satisfação das suas necessidades fisiológicas, coisa básica, água, comida, sono, sexo, né? Que inclui as necessidades de segurança, ter um emprego, né? Uma moradia, ter um abrigo. Terceiro, necessidade de pertencimento, ou seja, sentir-se que pertence, que troca, que tem um grupo, uma comunidade, alguém que se preocupa com você e que você sente parte dele. E quarto lugar, seria a necessidade de estima, de si e de outros, ou seja, é de conquista e de reconhecimento. Então, se você tem uma certa necessidade de conquistar algo, de ser reconhecido por algo, isso não é apenas natural, mas é desejável. E por último, seria então a autorrealização, que é alcançar o seu potencial máximo, que é alcançar e superar e estar conectado com alguma coisa que seja muito maior do que você mesmo. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês então agora, nesse momento, nós vamos começar a mostrar para vocês que erros são esses. Mas antes de eu trazer aqui esses erros, anota aí 2 axiomas fundamentais. Vamos lá, muito importante em relação à felicidade e à autorrealização. Primeiro axioma fundamental: a forma como as pessoas percebem o mundo, a sua volta, a realidade, é muito mais importante para a felicidade do que qualquer outro fator externo, qualquer outra circunstância objetiva. Eu vou repetir. A forma como as pessoas percebem o mundo, a si mesmo, a realidade, é muito mais importante do que qualquer outra coisa objetiva. Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: é a sua percepção de si, do mundo e da vida que vai definir a sua felicidade. Segundo, a felicidade, ela é determinada basicamente pela nossa habilidade, pela nossa competência em lidar com os acontecimentos, eventos emocionais e a qualidade dos nossos relacionamentos. Vou repetir. A nossa felicidade é determinada basicamente pela maneira que eu lido com os eventos, com os acontecimentos de grande impacto emocional, a perda de alguém, um vínculo partido, um trauma do passado, um desemprego. Portanto, a felicidade depende muito mais de como eu olho para essas situações, depende muito mais para os meus vínculos do que qualquer outra coisa. Então, qual é o primeiro erro que você não pode cometer? Vamos lá? A primeira coisa, primeiro erro, anota: não cometa este erro.
Se eu tivesse que ensinar algo precioso para os meus filhos, esta seria uma das principais falas minhas. E isso eu levei muito tempo para aprender isso de uma maneira conceitual, e ao longo da minha vida como psicoterapeuta e etc., como business coach, como business partner, como alguém que lida com a dor humana, com as dores, entre mãe e filha, entre segundo casamento, entre infidelidade, né, morte, luto, eu lido com todas essas dores, com todas as dramas humanos. Então, que erro é esse? Primeiro, não simplifique, complexifique. Preste atenção. Se você quer ser feliz, não vamos olhar para os problemas da vida de uma maneira simplista, de uma maneira excessivamente simplificada, objetiva, matematizada. Preste atenção. A complexidade hoje passou a ser uma referência conceitual. A complexidade é uma referência cosmológica e paradigmática. A física clássica operava por um outro paradigma. A física contemporânea, a medicina, a biologia, a própria matemática, hoje ela deve ser vista a partir das leis da complexidade. Por exemplo, o mundo, o cosmo, não é simples como pensava Laplace. E não é apenas de ordem, não. É caos e ordem. Ordem e desordem. A vida, as micropartículas de energias que se circulam, que tecem cada célula que compõe o nosso cérebro, o nosso corpo, é marcado por uma complexidade. O universo, a realidade, o homem é um ser fundamentalmente complexo. Vemos de uma cultura, nascemos dentro de uma família que nos dá um código genético. Somos portadores de memórias ancestrais. Somos frutos de tramas familiares, do papai que não existiu, ou da mamãe que não me amou como deveria, né? Ou de um irmão tirano, seja lá o que for. Complexo, conjunto, plexo, tecido. A vida é tecida por uma multiplicidade de fatores que se combinam. A vida é diversidade, é heterogeneidade, é algo cultural, é algo biológico, é algo transgeracional, é algo que diz respeito à cultura. Portanto, preste atenção nisso que é fundamental. A grande questão é que há alguns caminhos para você lidar com um problema em casa, alguns caminhos para você lidar com o seu vínculo amoroso, alguns problemas para você lidar com o seu casamento, né, com a crise que você está vivendo. Quais são os caminhos básicos que a maioria das pessoas tomam? Prestem atenção. Primeiro, boa parte das pessoas vão pelo senso comum. O senso comum é aquilo que nós ouvimos de alguém, aquilo que os nossos avós disseram, aquilo que está na nossa cultura e não é necessariamente científico. Por exemplo, o senso comum nos diz como nos comportarmos no primeiro dia de uma sala de aula. O senso comum nos diz como nos comportarmos numa live no Instagram. O senso comum pode nos apontar alguns caminhos. Mas quando nós estamos lidando com um problema de amor, com um problema na família, com um problema com a filha, com um problema com o filho, o senso comum não nos ajuda. O senso comum é aquele bate-papo na fila de um banco. O senso comum é aquele bate-papo na mesa de um bar. Eu não estou dizendo que essas conversas não são importantes. O que eu estou dizendo é que essas conversas não vão te ajudar, a grosso modo, para lidar com a complexidade que você vive. O senso comum é aquilo que muita gente diz no Instagram, porque não sabe o que está dizendo sobre um tema que lhe é complexo. Por exemplo, vida amorosa. Eu vejo tanta gente usando o senso comum para dar conselho no Instagram. Não nos serve. A segunda maneira é a visão linear. Eu vou explicar isso muito rápido. Todo mundo diz assim, ou melhor, é muito comum as pessoas dizerem assim: para toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Causa e efeito. Queridos, isso é verdade. Né? Uma causa tem um efeito. Mas uma causa pode ter muitos efeitos. E os efeitos podem ser também causas. Portanto,
Essa visão causa e efeito só serve para o meu carro. Essa visão de causa e efeito determinista não nos serve para explicar o problema que você está tendo com seu marido, por exemplo. Serve parte, mas não explica. Por quê? Porque o problema que você vive com seu marido, com seu filho, com a sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, são problemas de natureza complexa. Problemas de naturezas complicadas são problemas mecânicos, tecnológicos. Problema que você precisa de um especialista ali para consertar a embreagem do seu carro, por exemplo. Um terceiro nível é um nível que cresceu muito na década de 50 e muitos hoje não se dão conta que não é o ponto final, né? O suprassumo das lentes científicas teóricas para entendermos o fenômeno humano. E que referência é essa? É o sistêmico. Então hoje, ainda soa por aí tudo sistêmico. Eu não estou aqui para combater o olhar sistêmico. Eu apenas estou aqui para mostrar que o olhar sistêmico é uma verdade, mas está ainda a caminho. Então preste atenção. A minha formação primeira foi sobre terapia familiar sistêmica. Eu trabalhei, na área de pesquisa, me especializei nessa área e adoro a perspectiva sistêmica. Mas, querido, existe um caminho mais profundo. É o complexo. Então vamos lá. Se você quer ser feliz, não olha para os problemas da sua família com simplismo. Não olha para os problemas com a sua filha a partir do senso comum. Não olha o problema do seu casamento a partir da causa e efeito, da linearidade. E não olha apenas a partir do sistêmico. E eu sei muito bem do que estou falando, porque eu trabalho muito com isso há muitos anos. A vida é mais complexa do que o sistemismo pode nos oferecer. A vida é mais complexa do que a visão linear pode nos oferecer. A vida, o casamento e a criação de filhos é muito mais complexo do que o senso comum pode responder para você. Por isso diz o poeta, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, indaga o poeta. Simplesmente, disse eu, e ele diz, como é difícil. É difícil porque é complexo. Nós somos frutos de uma dinâmica teia de fatores que estão juntos. Você às vezes olha para a cama e fala, meu Deus, como é que eu fui casar com este homem? É a complexidade que te levou a essa escolha. As nossas relações, com as nossas figuras parentais são complexíssimas. Por que mamãe amava mais a filha mais nova? Por que mamãe nunca me amou? Porque mamãe teve uma relação complexa com a sua mãe. Por que eu escolhi esse camarada? Por que eu escolhi este homem? Porque você pode ter tido alguma questão séria, grave, com as suas figuras parentais. E as suas dores, traumas, tramas e dramas com as suas figuras parentais trazem efeito na sua escolha amorosa. Porque isso é complexo. Como é que pode? Eu tenho 3 filhos, criei todos iguais. É o mesmo pai, a mesma mãe. Como é que esse nasceu assim? É porque isso é complexo. Aliás, eu costumo dizer que você pode ter 3 filhos, mas você só tem filho único, porque cada filho é único. É uma combinação complexa. E você pode ser o mesmo pai, a mesma mãe em tese, porque a cada filho você é uma outra mãe. E você, homem, é um outro pai, porque isso é complexo. Então você veja, as nossas escolhas amorosas são tecidas a partir de forças inconscientes. E escolhemos aquilo que às vezes vai nos fazer infeliz. Como eu fui escolher esta mulher? Como eu fui escolher esse homem? Porque isso é complexo. Porque as nossas escolhas se dão a nível inconsciente. É aquilo que nós chamamos de contrato inconsciente no casamento. Eu escolho você para ser o meu marido, desde que você seja algumas coisas loucas, absurdas, inconsequentes para mim. E eu serei para você algumas coisas loucas e absurdas e inconsequentes para você também. Ou seja, preste atenção.
É complexo. Nós somos produtos de fatores biológicos, psicológicos, mitológicos, conscientes, inconscientes. Há uma heterogeneidade, uma diversidade. Há uma complexidade natural em tudo que você faz. Então temos que ter cuidado. Há uma complexidade natural na linguagem. Não dá para conversar com meu marido, ele deturpa tudo. Eu e minha esposa, eu e meu namorado, eu e meu noivo, nós queremos nos aproximar, queremos ter diálogo, mas a gente não consegue, porque é uma complexidade natural. Eu não sei o que eu vou fazer para agradar a minha filha, para que a minha filha me respeite. É complexo. Aliás, é uma das relações mais complexas. E muitas filhas dizem, a minha mãe acha que o meu corpo é posse dela. Ela quer que eu seja uma segunda edição dela. Ela quer escolher os meus namorados, ela quer cortar o meu cabelo ao feitio dela, ela quer escolher a minha roupa, porque isso é complexo. A infidelidade conjugal é de uma complexidade enorme. Há casos e casos. Não existe uma generalidade para tratar este tema de tamanha complexidade. Portanto, o mundo, a vida, as relações é complexo. Primeira dica, erro que você não pode cometer. Vamos lá? Vamos lá. Primeira dica que você não pode cometer, qual é então? Vamos lá? Primeira dica, não simplifique, complexifique. Não simplifique, complexifique. Bem, a vida é absolutamente complexa. Aquilo que um dia pode ter atraído você a um homem é aquilo que vai fazer com que você separe dele. Não, eu gosto dele porque ele era firme. Não, você vai descobrir que ele não era firme, ele era autoritário. E você vai ver que no final das contas ele era abusivo. E por aí vai. Outra questão fundamental. A complexidade que tece a vida, as relações, o amor, a criação de filhos, não pode ser explicado nem respondido pelas polarizações. Eu vou explicar. Excludente. A complexidade do seu casamento, a complexidade da sua criação de filhos, a complexidade da sua relação com a sua enteada. Há uma complexidade enorme. Aliás, as pesquisas apontam que um homem que está no segundo casamento e tem uma filha do primeiro, a possibilidade do divórcio é muito maior. Se ele tem 2 filhas, esta relação pode se transformar no inferno. Porque esta nova mulher, esta relação nova, de algum modo, esta trama entre esta mulher e as filhas é uma trama que disputa o mesmo objeto. Isso é tão complexo. Então vamos lá. Esta complexidade toda que eu descrevi aqui, que eu falei aqui, que é fantástica, não pode ser respondido então pelo simplismo, não pode ser respondido pelo senso comum, não pode ser respondido pelo pensamento linear de causa e efeito, matemática, 2 mais 2 são 4. Esse pensamento não é inteiro, porque nós sabemos que 2 mais 2 podem ser outras coisas, E não pode ser respondido pela visão sistêmica, mas só pode ser respondido pela complexidade. E a complexidade, ela só pode ser respondida a partir da confluência dos opostos. Por isso, vença essas polarizações excludentes. Eu vou explicar. Não caia na armadilha que a maioria dos seres humanos hoje está. Este ou aquele, preto ou branco, dentro ou fora, velho ou novo, direita ou esquerda, feminino ou masculino. Essas visões excludentes não são capazes de responder à complexidade dos problemas que você vive. Preste atenção agora. A solução para os problemas complexos, para as dificuldades que você vive, só pode ser respondida a partir de uma tensão, onde você junta os opostos. Tudo que existe no mundo, tudo, nasce a partir da confluência dos opostos. Eu estou vivo aqui, porque um dia um espermatozoide masculino, velozmente, aliás, de modo geral, homens gostam mais de velocidade.
né, os espermatozoides tiveram um encontro com o óvulo. A vida nasce do encontro dos opostos. Vamos anotar isso? A vida nasce do encontro, da confluência, da convergência dos opostos. Então, se você quer entender, responder, lidar com a problematicidade da sua casa, você tem que entender que você precisa da confluência dos opostos, da sua percepção como mulher, da percepção do homem. É verdade que há uma construção cultural, mas também que há dados biológicos. É verdade que há comportamentos na mulher que são culturais e históricos, mas é também verdade que há aspectos biológicos, hormonais, para além dos aspectos históricos e biológicos, ou melhor, e culturais. Vou repetir. É verdade que há aspectos biológicos, hormonais na constituição do ser feminino, mas é verdade também que a cultura e que a história colocou a mulher dentro de um estado, né, de penumbra, colocando à margem das decisões do planeta, das decisões restringindo a mulher apenas do mundo privado. Isso é uma realidade. No entanto, temos que reconhecer que há aspectos biológicos de um lado e há aspectos culturais de outro. Então, sumarizando, eu diria o seguinte: a diversidade dos opostos é que vai ajudar você a resolver as questões que você vive todos os dias, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Essa é a razão pela qual nós temos dois olhos. Assim como nós temos um olho e o outro olho. Este olho tem um ponto cego. Um ponto cego é uma parte da retina que não recebe luz. E este olho tem um outro ponto cego. É uma parte da retina que não recebe luz. Este olho corrige o ponto cego desse. E este olho corrige o ponto cego desse. Segura esta vivência que eu vou fazer aqui com você e que eu vou te mostrar. Se você fechar um dos seus olhos e tentar encontrar os seus dedos, você vai ver que é muito difícil. Se nós olharmos para o mundo com um olhar monocular, a partir de um único olhar, seja o feminino ou seja o masculino, nós não vemos o mundo como ele é. Para olhar para o mundo, para a vida, para a realidade, a partir de dimensões mais amplas, nós precisamos olhar a partir do olhar masculino e a partir do olhar feminino. Entenda olhar masculino não como uma propriedade exclusiva do homem. Entenda olhar feminino não como uma propriedade exclusiva da mulher. Hoje nós precisamos de homens que sejam mais dóceis, mais amáveis, mais ternos, mais gentis. Por outro lado, nós precisamos sim de um empoderamento da mulher. O poder é uma dimensão masculina. Nós precisamos de mulheres que tenham mais poder. E nós precisamos de homens que tenham mais amor. E aí nós chegamos à dialógica do amor e o poder. Num mundo complexo, você precisa de poder. Num mundo complexo, você precisa simultaneamente de amor. Daí é importante que para você ser feliz, pleno, realizado neste tempo, você precisa conciliar de um lado o poder. O poder olha para si. O poder diz sim às suas necessidades legítimas. O poder diz sim. O poder se traduz na construção de objetivos, de metas claras, tangíveis. Você precisa. O poder tem uma dimensão egológica. O amor tem uma dimensão ecológica. O amor tem uma perspectiva empática, solidária. O poder tem uma dimensão mais egóica. No entanto, quando você tem o poder, quando você desenvolveu a dimensão do poder, sem a dimensão do amor, sem a dimensão da incondicionalidade, sem a dimensão, né, do altruísmo, quando você tem o poder sem amor, este poder se degenera em egoísmo, quando não, narcisismo. Quando você só tem amor, este amor se torna frágil. Portanto, é preciso amar.
Mas amar significa sim transcender o ego, mas não significa anular o ego, não significa anular os teus sonhos, anular os teus desejos, anular a possibilidade de amar a si mesma, a si mesmo. Você só pode ter alguém que te ama se você amar a si mesmo. Então a vida deve se dar a partir de uma perspectiva dialógica, porque o mundo é complexo. O céu desce sobre a terra com o seu orvalho. A terra é fêmea. Não é sem razão que a palavra terra vem de humus, humildade. É a dimensão feminina. Os homens são mais orgulhosos e arrogantes, a grosso modo, é verdade. Então preste atenção, daí a necessidade de entendermos que para respondermos à complexidade é preciso pensar dentro e fora da caixa. É preciso pensar a partir da tradição e a partir da inovação. É preciso pensar a partir do masculino e do feminino. É pensar a partir do poder e a partir do amor. Da perspectiva oriental da vida e do mundo e a partir da cosmologia ocidental. Os orientais são coletivistas, os ocidentais são individualistas. Os ocidentais privilegiam os velhos, anciãos, os ocidentais privilegiam o novo. Vou repetir, os orientais privilegiam os anciãos, os ocidentais os novos, e por aí vai. Nós precisamos de uma visão integradora. Segunda dica para você, erro que você não pode cometer. Jamais negligencie ou despreze o conhecimento de si mesmo. O primeiro eu falo sobre o conhecimento do mundo e da realidade, como o mundo é orquestrado pela complexidade. Agora então eu falo sobre o seu mundo, sobre a sua realidade, sobre o seu cosmo. O seu cosmo subjetivo, inconsciente, consciente, as suas origens, suas dores, alegrias, prazeres, pesares. Você precisa conhecer a si mesmo. Vamos lá? Se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, você precisa conhecer a si mesmo. Vamos lá? Anota. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso entender e conhecer as tramas que teceram a minha vida. Conheça os seus repertórios inconscientes. Conheça as suas faces luminosas e as suas faces sombrias. Conheça as suas memórias, suas feridas, suas dores, seus recalcamentos que te constituíram. Conheça o seu vazio, suas ausências, suas carências, suas faltas, suas dores, suas feridas abertas, suas marcas, suas mágoas. Você precisa se auto-perceber. Você precisa entender que aquela dor do passado, que aquele abuso te feriu, que aquela fala da sua mãe te marcou. Portanto, é muito importante. O conhecimento é fundamental. O autoconhecimento é fundamental. A mãe narcísica, o irmão tirano, o avô abusador, a professora inadaptada para dar aula, tudo isso te constitui. O que nós somos hoje, como nós nos comportamos, a maneira como percebemos o mundo, a vida e a realidade, é construída a partir das nossas primeiras experiências infantis. Então veja bem, nós somos fruto das palavras ditas e não ditas, das palavras benditas e das palavras malditas. Você não tem jeito, menino. Some daqui, você não vai dar em nada, seu cabeça de vento. Você não tem jeito. Quantas pessoas vivem a vida achando que de fato não tem jeito? Quantos acham que são de fato internalizar a ideia de que não são inteligentes porque são cabeças de vento? Quantos andam fazendo desastres pela vida porque o que sempre ouviu foi: você é um desastrado? Queridos, o que eu e você precisamos entender que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos conhecer a si. O conhecimento de si é o princípio da sua autonomia. Autonomia não tem nada a ver com independência.
É muito comum as pessoas falarem assim, não, fulano é independente, quero criar os meus filhos para serem independentes. Não faça isso. Eu não quero filhos independentes, eu quero filhos autônomos, porque independência não existe dentro da teia complexa que é a vida humana. Nós estamos aqui numa interconexão o tempo todo. Eu dependo do padeiro, senão não como pão. Eu dependo daquele que planta o feijão, senão não tem feijão na minha mesa. Eu dependo daqueles que trabalham no Instagram, senão nós não estaríamos aqui. Aqueles que trabalham na Light, aqueles que constroem os aviões, que põem o mundo em movimento. Nós somos dependentes. O que nós queremos ser é autônomos. E para que você seja autônomo, você precisa conhecer a si mesmo. Caso contrário, serão os padrões inconscientes. Caso contrário, serão as generalizações inconscientes, os pensamentos automáticos que vão dirigir, governar a sua vida. Amanhã você não pode perder. Nós vamos estar falando aqui sobre esses mecanismos de autossabotagem que constituem-se em um padrão de pensamento que nos define e que acabam tematizando a nossa vida e definindo o nosso presente e o nosso destino. Por isso, a necessidade de entender que as nossas relações amorosas, elas são fruto dessas vivências do passado. Se eu fui amado pela mamãe e pelo papai, eu tenho mais condições de encontrar um objeto amoroso, um parceiro amoroso que me ame. Porque é assim que eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo como eu sendo um objeto de amor do outro. Eu me vejo como sendo objeto, querido, desejado, porque mamãe me desejou. Papai me desejou. Papai investiu em mim. Papai deu tempo em mim. Papai olhou para mim. Papai me percebeu. Eu não era uma criança invisível para mamãe. Eu não era uma criança desastrada para mamãe. Eu não era uma criança rejeitada por mamãe. Se eu fui rejeitado, eu tenho mais possibilidade de encontrar um cara que me rejeite. Se eu não fui amado, eu tenho mais possibilidade de encontrar um sujeito que também não me ame. Portanto, é muito importante. Essas constituições são fundamentais. Nós buscamos no presente os amores perdidos do passado. Você teve uma mãe? Se você não teve mamãe, ou se você teve um problema sério com a mamãe, mulher, você pode ter uma inclinação de encontrar e de buscar homens muito femininos. Porque você busca aquilo que lhe faltou ontem na sua infância. Você continua buscando um colo, você continua buscando um útero, você continua buscando um seio. E às vezes você vai buscar isso em um amor. Por isso você pode encontrar homens frágeis. Ou você rivalizou demais com a sua mãe. Preste atenção, mulheres. Quando uma menina, uma criança, a grosso modo, tem uma mãe muito poderosa, uma mãe fálica, o poder da mãe é fálico por natureza. Como disse Jacques Lacan, a mãe exerce esta onipotência materna que deve ser limitada pela força e pela lei do pai. O pai deve pôr limite a este poder da mãe. Quando este pai é ausente, ou quando ele é fraco, um banana, este poder da mãe pode ser esmagador sobre uma menina. Diante de um poder esmagador de uma mãe, uma filha tem algumas saídas. Primeiro, ela se aliena. Ela não consegue nem escolher a sua roupa. Ela não consegue nem escolher o corte do cabelo. Ela não consegue nem sair de casa mais, porque ela não tem autonomia. Ela não é um ser desejante. Sempre escolheram por ela. Sempre viveram por ela. A mãe. Quando não o pai também, mas de modo geral a mãe. Essa é a primeira saída. A segunda saída, ela pode se rebelar contra este poder tirano e ela se torna muito ofensiva e às vezes agressiva. Hoje eu cuido de muitas mulheres que precisam calibrar este poder e se tornam às vezes agressivas com muitos homens e não se dão conta disso. Porque a mãe é uma matriz modeladora. É o primeiro objeto de amor que a criança encontra. E a maneira como esta menina se relacionou com a mamãe pode ser
uma referência fundamental de como esta menina vai se relacionar com os seus parceiros amorosos. Às vezes agressivas, às vezes contundente demais, porque elas se masculinizaram, mas foi a única saída que elas tiveram para sobreviver. Foi a única saída que ela encontrou para fazer face a este poder esmagador de uma mãe tirana. E às vezes ela nem se dava conta que era tirana. Por isso que a relação entre mãe e filha é tão complexa. Agora, ela pode elaborar? Pode. Ela pode. Ela pode ter enxergado isso. Ela passou por um processo de crescimento. Ela passou por um processo de terapia. E ela se auto-percebeu. Portanto, a única via para você ser o líder de si mesmo, o gestor da sua vida, das suas escolhas, é não sendo refém de forças inconscientes. O inconsciente é aquilo que você quer a nível do desejo. Por isso que muitas mulheres, muitos homens querem ser felizes no amor, mas escolhem sempre, que é a nível do desejo, a escolha, homens que não vão te fazer feliz. Eu quero convidar para você estar nessa jornada, para você, nesta jornada, preste atenção, nessa jornada, você tem a chance de elaborar essas questões. Nós vamos estar falando aqui, né? Por exemplo, amanhã, como você vai descobrir os seus padrões mentais e vencer seus mecanismos de autossabotagem. Né? Amanhã. E na quinta-feira, nós vamos estar falando sobre o vazio deixado pelo pai e como lidar com essas questões. Terceiro erro que você não pode cometer. Estamos concluindo. Saiba aonde realmente você quer chegar. Tem uma visão, tem uma missão, tem uma situação mais ideal, clara, do que você realmente quer para a sua vida. Vamos lá? Tenha uma visão, tenha uma missão, tenha um senso de sentido. Esteja conectado com aquilo que é mais central, conectado com o seu próprio propósito de vida. Então vamos lá, você tem alguma situação ideal? Qual é a situação ideal que você tem? É tão importante isso. A visão te dá paixão, tesão pela vida. A missão te dá um senso de propósito. Pessoas autotélicas, anote isso aí, autotélicas, auto próprio, télico vem de telos, fim. Né? Então, pessoas autotélicas são pessoas que têm uma missão de vida e um propósito. Como disse Viktor Frankl, quando você encontra uma missão, você encontra o sentido. E o sentido lhe dá felicidade. Quando você tem uma missão de vida, esta missão de vida é um objeto para além de si mesmo. É um objeto para além e maior do que si mesmo. É algo que está para além, até mesmo, às vezes, do que da sua própria história. Porque quem tem uma missão quer deixar um legado para o mundo, para as novas gerações. Você tem uma missão? Não tem como você ser feliz sem descobrir uma missão. A missão se resume em algo que você queira de fato servir. A missão se resume em alguma coisa que você queira pertencer. E a missão se resume em alguma coisa que você queira crer de verdade. Crer, pertencer e servir. Que coisa bacana. Então, quando você tem uma causa, um objeto, uma missão, um trabalho, por isso, o trabalho pode ser, preste atenção, um trabalho, palavra latina cujo sentido vem do tripalho, que era um objeto de tortura no Império Romano. O trabalho não pode ser uma tortura para você. Segundo, o trabalho pode ser uma carreira, chegou no topo da carreira, e aí, perdeu o sentido? Não tem mais o que fazer? Ou o trabalho pode ser uma missão. A missão é aquilo que te dá sentido. E ao encontrar sentido num trabalho, em algo a servir, em algo a fazer, o trabalho, ele marca a sua identidade e a sua história. O trabalho te faz estar conectado com alguma coisa útil para além de si mesmo. Transcende.
Se você quer ter sentido na vida, você precisa encontrar alguma coisa para se pertencer, alguma coisa para servir de verdade e alguma coisa para crer que seja maior do que si mesmo. Portanto, você tem essa missão, você tem essa visão, saiba. E outra, não espere que o futuro simplesmente aconteça. Tudo que eu vivo hoje, eu não teria, não viveria se eu não criasse. O futuro não deve ser esperado passivamente. Ele deve ser criado, como disse o Peter Drucker. A melhor maneira de prever o futuro é criando. Crie o seu futuro. Crie novas possibilidades. Crie novos horizontes para a tua vida. Eric Fromm chamava dessa atitude passiva em relação ao futuro de idolatria do futuro. Como se o futuro por si mesmo fosse criar aquilo que eu espero. Não caia nessa armadilha. O futuro tem que ser criado. Portanto, esperance. Seja positivo. Aprenda a enfrentar a dor sem adoecer. Porque quando você tem a possibilidade de construir um futuro, quando você tem a possibilidade de ter uma missão, uma visão, objetivos, metas claras, definidas, tangíveis, realizáveis, você vai ter a possibilidade de esperançar. Esperançar não é uma atitude passiva. Esperançar é criar as rotas e os caminhos que vão fazer eu chegar lá. Esperançar é enfrentar a dor sem adoecer. Como diz o poeta, a dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Lembra que as lágrimas, as dores regam as sementes que nós deixamos pelo caminho. Quando você tem algo para viver, algo para servir, algo para pertencer, o nível de resiliência aumenta. E você volta ao seu estado natural depois de um embate, de uma crise. E jamais esqueça. Tire tempo para beijar, para cheirar aqueles que você ama. O que adianta chegar lá e não tem ninguém para festejar? Porque ter êxito não é apenas chegar lá, mas é desfrutar da paisagem enquanto se faz o caminho. É olhar a beleza da vida enquanto a gente está caminhando para os nossos objetivos, para as nossas metas, para a nossa visão. Então, aproveite cada instante da vida, aproveite o cotidiano para beijar, cheirar aqueles que você ama. Eu lembro de uma passagem fantástica que está lá no Velho Testamento. Um pai, mesmo no patriarcalismo, ele se aproxima do filho, né? Sem entrar na controvérsia aqui entre Jacó e Esaú, aqueles que conhecem a história sabem muito bem do que eu estou falando. O pai se aproxima do filho e diz assim: chega-te, meu filho, me dá um beijo. E diz o texto, lá no Velho Testamento, que o pai tendo se aproximado do filho. Que coisa bacana. Papai se aproxima do seu filho. Papai, ao vê-lo triste, deprimido, indiferente, distante, tome você a iniciativa de se aproximar do filho e diga: chega-te, meu filho. Trate o teu filho com ternura, com amabilidade. Você conhece o cheiro da sua esposa? Você conhece o cheiro do seu filho? Você conhece o cheiro daqueles com os quais você convive todos os dias? Não tem como chegar lá, ser feliz e ser realizado sem sentirmos o cheiro, sem dar tempo. Sentir o cheiro do filho é sentir as dores, as lutas do filho. Sentir o cheiro do filho é partilhar o meu cheiro, é partilhar o meu mundo, é partilhar os meus sonhos. Sentir o cheiro do filho é dar a conhecer o filho, o meu próprio cheiro. Busque a iniciativa. Não bata no seu filho, papai, mamãe, apenas porque a vida bateu em você. Seja você papai, seja você mamãe, o tipo de pessoa que você quer que seu filho seja. Seja você um exemplo. Eu costumo dizer que só há 3 maneiras de ensinarmos os nossos filhos. A primeira é exemplo. A segunda é exemplo. E a terceira também é exemplo. Jamais esqueça. Nós também somos anjos de uma asa só. Para voar, precisamos nos abraçar.
Escolha cuidadosamente os seus parceiros. Cuidado com as suas conexões, sejam elas de que nível for. Cuidado quem você escolhe para dormir numa noite. Cuidado quem você escolhe para tomar suas cervejas. Cuidado quem você escolhe para fazer suas viagens. Cuidado quem você escolhe para fazer as suas parcerias de negócio. Cuidado quem você escolhe, porque as nossas interações moldam a nossa plasticidade neural. Ou seja, nos tornamos iguais com quem nós andamos. Por isso, muito cuidado. Somos anjos de uma asa só. E aproveite cada tempo para amar, beijar, tocar, ouvir aqueles que você ama. Eu escrevi algo tempos atrás que eu queria deixar aqui para você. Que é o seguinte: quando o pai é presente, o seu distanciamento se transforma em saudade, memória amiga e solidária. A sua casa é o seu lar, é seu ninho, o seu lugar. É o lugar que ele sempre está, mesmo quando ausente. Mamãe e papai. Nós não teremos, outras vidas para viver aqui. Só nos foi dada a chance de viver uma única vez nesse mundo cheio de encantos e de mistérios. Como você vai viver a vida? Por último, perdoe sempre e não perca uma oportunidade de dizer muito obrigado. Não perca. A gratidão é a consciência do valor da vida em si mesmo e a percepção e o reconhecimento de que a generosidade do outro vincula aos meus afetos e à minha vida. Agradeça. Muito obrigado por você estar aqui nessa 1 hora me ouvindo. Tivemos idas e vindas, tivemos problemas tecnológicos, tivemos alguns desacertos por aqui, mas nada nos tirou do tema que nós nos propusemos a falar hoje. Vamos construir? É verdade que eu não tive condições nem de checar, de uma maneira mais precisa, os meus apontamentos, mas esse tema está no meu coração. Então vamos lá? Primeiro, não simplifique, complexifique. Viva a confluência dos opostos. Não vamos esquecer disso. Só há encontro quando eu olho para a vida com os 2 olhos. Se você quer encontro na família, se você quer encontro nos negócios, vamos viver a unidualidade da complexidade de tudo que existe. Vamos pensar assim? Segundo, entenda que é preciso chegar lá, mas é preciso traçar uma rota. Vamos esperançar. Vamos estar abertos a novas formas de aprender e vamos ser mais positivos. Porque a positividade abre um cenário de possibilidades inimagináveis. Criamos o mundo, a cultura, a arte, a poesia, porque a positividade, as emoções, elas nos movem, nos comove e nos faz pôr em movimento. Um forte abraço para você, uma alegria enorme, enorme. Vamos ver aqui as pessoas que estão aqui amanhã. Ótimo, que coisa boa. Vamos ver quem está por aqui. Amanhã nós vamos estar falando então, descubra seus padrões mentais e vença seus mecanismos de autossabotagem. Gente, como é que eu vou descobrir? Eu vou estar trazendo aqui coisas fantásticas da psicologia, da psicanálise, da psicodinâmica, Vou estar trazendo coisas aqui da psicologia comportamental a partir de um saber transdisciplinar. Muito obrigado, Vamos ouvir então. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Muito legal. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Isso aí. Eu quero estimular você a estar aqui amanhã. Se Deus quiser, a gente não vai ter problema ali no YouTube. E queremos estimular para que você ouça essa live de novo, porque certamente tem muita coisa bacana para você destilar desta live.
Tem muita coisa para você ouvir, rever e olhar para si, olhar para a sua história. E eu tenho certeza que enquanto você vai ouvindo aqui, você vai ter muitos insights. Olha aqui, ó, isso aí, ó, a gente fica sempre pedindo opinião aos outros para resolver nossas questões complexas. Saia disso. Cuidado quem você pede para responder no Instagram. Porque tem pessoas que não estão habilitadas, competentes, apropriadas para responder questões complexas. Né? Eu não respondo tudo porque eu não sei tudo. Né? Então, cuidado. Há uma complexidade enorme. Olá, olá. Vamos ver então quem está aqui. Opa, as pessoas julgam nossas escolhas como se fossem escolhas conscientes, cobrando que façamos escolhas acertadas e perfeitas. É verdade. Por isso que é muito importante você trabalhar essas questões, e a jornada da vida, jornada gestão da vida, vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Já que as nossas escolhas são frutos não apenas da consciência, é verdade, né, que a consciência existe. É verdade também que nós podemos escolher a partir de valores. Mas isso é paradoxal, porque o desejo está sempre aí. Então as coisas não são simples, elas são complexas. Né? Por isso que nós reencenamos em erros que dissemos que nunca mais iríamos cometer. Né? Isso, não simplifique, complexifique. Muito legal, bacana. Vamos ver se o pessoal aprendeu de verdade? Eu quero ouvir você aí, vamos lá. Coloca aí os princípios aí que eu quero ver se você aprendeu. Primeiro, não simplifique, complexifique. Vamos lá? Segundo, jamais negligencie ou despreze o conhecimento de si, que são as origens e as raízes da nossa liderança. Então conheça suas origens, suas memórias, suas alegrias, suas tristezas, seus pesares, seus prazeres, suas dores. Conheça os seus repertórios inconscientes que fazem sempre escolher o mesmo tipo de homem. Conheça os seus repertórios inconscientes que fazem sempre escolher o mesmo tipo de mulher, de um padrão, e por aí vai. Terceiro, saiba onde realmente você quer chegar. Você não pode acertar um alvo que você não consegue ver. Quais são os seus objetivos? Existe um mecanismo de vitória, de sucesso, é ter objetivos claros, é determinar metas claras, não nenhum determinismo absoluto, não. Eu faço esses planos, mas sempre dentro de um fluxo adaptativo, porque a vida é complexa. É? Isso, bacana. Olha, estão me pedindo, fale um pouco da relação com o enteado. Eu tenho muito tema, e aqui na gestão da vida, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho. Eu tenho várias lives sobre enteado, muito bacana. Muito legal. Não simplifique, complexifique. Isso, legal, quero ver o segundo. A vida nasce do encontro dos opostos. Vamos falar isso junto? A vida nasce do encontro dos opostos. É isso mesmo, isso é bacana. É nas divergências do contrário que a vida flui. Fantástico isso. Mas a similaridade de coisas que gostam ajuda a convivência? Claro que sim. Fundamentalmente, né? A similaridade de valores. Mais importante ainda do que a similaridade de coisas que gostam. É importante, é muito importante. Mas a similaridade dos valores centrais é algo fundamental. 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 Qual o valor que você atribui à educação? Como é que você quer gastar dinheiro? Como é que você quer criar os seus filhos? Como é que você quer que seja a transa? Né? São valores. Como é que você vê o mundo? Bacana, gente. Ótimas reflexões. Obrigado. Bem, vamos lá, Marco Aurélio, querido. Não tenho tempo, mas só vou dizer para você o seguinte. Não é equilíbrio. E isso é complexo. Não é equilíbrio. Equilíbrio pressupõe ainda dois objetos
em extremidades opostas. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. É a simultaneidade. Não é 50% uma coisa, 50% outra coisa. Não, é 100% uma coisa, 100% outra coisa juntos, em um mesmo momento. Opa, no mesmo momento, é na simultaneidade, tá? Isso, bacana, exatamente. Eu entendo que você é isso. Um precisa do outro, na vida em tudo, o feminino e o masculino. Por isso que às vezes não há encontro, porque o homem está olhando o seu casamento a partir do olhar dele, ou ela está a partir do olhar dela. E se for um olhar binocular? Se for um olhar mais complexo, do pensamento complexo, um meta-olhar, por isso a humildade. Um ponto de vista é a vista de um ponto, e é um ponto de cegueira. A Amélia está dizendo que não se ama, tenho certeza. Então vamos trabalhar com isso. O amor a si é uma decisão. Muito bacana. Queridos, foi um prazer enorme. Amanhã nós vamos estar de volta aqui. Fica com Deus. Nos vemos. Convide alguém amanhã. Quem você vai convidar? Foi bom? Pode ter certeza que amanhã vai ser melhor. E cada dia melhor. Hoje é para você entender e estimular para que você esteja aqui e saiba quais são as nossas bases, as nossas referências com as quais nós trabalhamos a vida, o mundo, o amor, o sexo, a poesia, a criação de filhos e por aí vai. Um forte, carinhoso abraço. Nos vemos amanhã, cheio de entusiasmo, alegria e de empolgação. Você faça a sua inscrição, vai lá ainda, dá tempo, tá bom? Hoje nós tivemos um problema técnico, demorou, e lá pelas tantas eu já estava aqui, optei por ficar aqui, né? Então, faça lá a sua inscrição na minha bio. Você vai clicar lá, você vai abrir uma página e você vai fazer a inscrição para que amanhã você esteja aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, nos vemos até amanhã.